Covid-19 no Brasil. A Covid-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 e tem como principal sintoma, em parte dos contaminados, uma forte crise respiratória, que afeta principalmente os idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e asma. Inicialmente, o coronavírus veio de Wuhan, na China, depois de um homem ter comido um morcego contaminado. Sua primeira morte associada registrada foi de um homem chinês de 61 anos, ocorreu no dia 9 de janeiro de 2020, 9 dias depois do primeiro alerta da até então misteriosa pneumonia, feita pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Desde então, são mais de 7,04 milhões de casos confirmados e mais de 400 mil mortes no mundo inteiro. Todos os países do mundo estão sendo afetados pela doença, porém de diferentes maneiras. Isso se deve às especificidades de cada nação, a densidade demográfica, a disponibilidade do sistema de saúde e a idade média da população. São exemplos de fatores que afetam diretamente o avanço da pandemia em cada região. O Brasil é o quinto país mais extenso do mundo, com uma população total de 192 milhões de habitantes. Porém, apesar de ser um país muito populoso, não é muito povoado, tendo a maioria de sua população concentrada no Sudeste, onde se encontram as áreas de maior desenvolvimento do país, como o estado de São Paulo, que possui 12,8 milhões de habitantes para concentrar importantes complexos industriais, comerciais e financeiros. Além de um grande número de pessoas utilizando transportes públicos todos os dias, sendo mais de 10 milhões de usuários de ônibus diariamente, apenas em São Paulo, o que faz com que a disseminação do coronavírus seja muito grande, uma vez que o vírus já tem uma alta taxa de contaminação. Apesar do vírus ter vindo de outros países europeus, não demorou muito para que ele se espalhasse pelo território brasileiro de forma drástica, tendo um total de 719.449 casos atualmente. Apesar do Brasil ter notificado sua primeira contaminação mais tarde do que os países europeus, agora já é o segundo país com maior número de casos e mortes confirmadas, atrás apenas dos Estados Unidos. Algumas das medidas tomadas e o território brasileiro foram o isolamento social, com fechamentos de escolas e shoppings e a suspensão de grandes eventos, além da obrigatoriedade de uso de máscaras ao sair de casa. Apesar da curva de casos ainda estar crescendo no Brasil, esse já tem um plano de reabertura em alguns estados do Brasil, porém com algumas restrições, como o limite máximo de funcionamento dos comércios e lotação máxima de 20% da capacidade máxima, tudo para evitar aglomerações. Escolhemos o período entre os dias 26 de fevereiro ao 22 de maio para aplicar no modelo, pois para calcular a taxa de crescimentos era necessário que houvesse pelo menos um caso ativo no Brasil, por isso escolhemos o primeiro dia no qual foi confirmado o coronavírus no país. Observando o gráfico, é possível notar que o modelo de Malthus, laranja, no começo era até parecido com o número de casos reais, azul, porém a longo prazo esse modelo acaba não sendo aceitável, por ter uma grande diferença no número de casos. Esse teve um crescimento exponencial logo no começo, com um número de casos previstos de 506.620 e mais de 53 quadrilhões de casos para os dias 10, 6 e 31 do 12, respectivamente, o que é impossível já que no mundo há 7,7 bilhões de pessoas, dando esses números por não haver um fator limitador. O modelo logístico, cinza, por haver um fator limitante, não passou dos 63 casos. Com isso, não houve crescimento exponencial. Esse modelo não explica de forma plausível o crescimento dos casos de Covid-19, uma vez que, até onde podemos observar, foram confirmados 310.087 casos, dia 22/5. O fator limitante no qual esse modelo se refere seria o isolamento social, que foi eficiente para diminuir o número de casos no Brasil, mas não a ponto de terem apenas 63 casos.